Na hora de contratar o seguro de viagem, você também fica com aquela dúvida sobre o que significa cada cobertura? Se sim, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te contar sobre algumas coberturas e explicar como cada uma delas funciona. Então, vamos nessa? E a primeira cobertura é a cobertura para urgências e emergências médicas e hospitalares, que consiste no atendimento médico para urgências e emergências. E para quem não sabe, né, a diferença entre uma e outra, a emergência é quando o viajante precisa de uma assistência médica imediata, pois está em uma situação que pode implicar em um risco eminente de morte. Já a urgência é quando o risco de morte não é naquele exato momento, porém, se ele não for atendido, né, ele pode chegar a correr esse risco, tá? E nós também temos essa cobertura no caso de despesas odontológicas, também essa cobertura para urgências e emergências odontológicas. Porém, não irá cobrir, né, em casos de que a pessoa precisa utilizar para fins estéticos, tá bem? E agora, falando um pouquinho mais sobre a cobertura para despesas farmacêuticas. Essa cobertura consiste no reembolso, né, de um capital que equivale àquelas compras dos medicamentos que foi indicado pelo profissional médico, né, indicado pela seguradora. Porém, para que haja esse reembolso, é necessário que o médico que passou os medicamentos tenha sido indicado pela seguradora, né, na hora que ela foi acionada, está bem? Já a cobertura de traslado médico consiste na remoção ou transferência do viajante até uma clínica ou hospital que estejam mais próximos para atender ele, caso ele não possa, né, ir sozinho, então faria esse traslado, tá bem? Simples. Já a cobertura para a prática de esportes consiste no reembolso ou prestação de serviço para as despesas médicas ocasionadas pela prática de algum esporte durante a viagem. Porém, é necessário eu informar, né, que antes de contratar um plano, sabendo que vai praticar algum esporte, é importante verificar qual será o esporte, se ele é amador ou profissional. E aí, no caso, um esporte profissional seria aquele no qual há medalhas, premiações, primeiro, segundo, terceiro lugar, um ganho que pode ser em dinheiro, né, ou algo assim. Então é importante verificar isso também. E também se o local onde vai ser praticado os esportes é regulamentado pelas autoridades locais. Verificando tudo isso, vendo que tá tudo certinho, então não vai ter nenhum problema para contar com o seguro nessas horas. Já a cobertura para gestantes consiste na cobertura para mulheres que estão na gravidez, né, até a 28ª semana de gestação, e ela está vinculada diretamente com as coberturas de despesas médicas e hospitalares e também odontológicas, tá? Já a cobertura de traslado de corpo ou regresso funeral consiste na indenização da liberação ou transporte do corpo do viajante até o local de sepultamento, né, ou até o domicílio do viajante. Já a cobertura de regresso sanitário ou traslado sanitário consiste, né, em levar o viajante que estava viajando, porém ficou impossibilitado de continuar a viagem por algum motivo de doença ou algum acidente, né? Então levar esse viajante de volta ao seu país de origem. E o bom dessa cobertura é que se ele precisar de algum equipamento especial, né, dentro do avião durante a viagem, então essa cobertura irá cobrir. E falando sobre a cobertura para a Covid-19, essa cobertura vai cobrir as despesas médicas e hospitalares por conta do Covid-19 diagnosticado durante a viagem. Não vai cobrir o exame PCR, que é aquele exame para ir para o país de destino ou retornar para o país de origem, mas tem alguns planos que cobrem a quarentena, ou seja, o isolamento social. E quanto à cobertura de morte em viagem, ela consiste no pagamento de um capital segurado ao beneficiário que foi indicado lá na apólice do seguro, caso o viajante venha a falecer. Porém, caso ele não tenha indicado alguém lá na apólice, esse capital segurado, né, vai para os familiares de primeiro grau. Já a cobertura de invalidez permanente total consiste no pagamento de um capital segurado
para aquele viajante que teve uma perda ou impotência funcional definitiva e total dos membros ou órgãos definidos nas condições especiais. E agora eu irei falar sobre uma das coberturas mais procuradas, que é a cobertura de extravio de bagagem. Essa é uma cobertura válida somente para viagens aéreas, porém há exceções. Por exemplo, se um viajante ele vai viajar de ônibus e a companhia de ônibus se responsabiliza pelo extravio da bagagem, ou seja, eles emitem um documento se responsabilizando, essa é uma exceção. Mas no caso das viagens aéreas, antes de sair da área de desembarque, é importantíssimo solicitar o PIR, que é um documento que comprova que a companhia aérea se responsabiliza pelo extravio da bagagem. E essa cobertura consiste também em um reembolso de um capital segurado para aquele viajante que teve a bagagem extraviada. E por fim, mas não menos procurada, temos a cobertura PET. Afinal, quem não ama um bichinho, não é mesmo? E essa cobertura, ela vai cobrir as despesas médicas do pet que estiver no exterior viajando com seu tutor, ou com seu papai e sua mamãe. E no caso do pet que fica no Brasil, hospedado em algum hotel pet homologado, o seguro vai cobrir a extensão da estadia dele, caso o tutor ou o papai e a mamãe fiquem impedidos de retornar para o Brasil na data que estava prevista. Mas me conta, você gostou de saber um pouquinho mais sobre essas coberturas? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fica à vontade para chamar a gente da Real para te ajudar a entender todas essas suas dúvidas, tá bem?